Agora sobre a ferramenta Pilar, que está repaginada. Eu já inseri aqui no 3D todos os favoritos que vieram configurados. A gente tem uns favoritos bem diferentes, tipo esse pilar histórico aqui, que só foi possível ser modelado como um elemento só, porque agora a ferramenta aceita multissegmentos dentro do pilar. Então, aqui no Ctrl T, eu tenho opções padrão, né, de dimensão, altura, vínculo do topo, inclinação, métodos de envolvimento, mas eu já tenho uma novidade aqui que são os cortes e terminações da base do topo. Então, antes eu só tinha a opção de ter esse pilar regular, né, terminando retinho aqui em cima. Agora eu já posso colocar um eixo acima e abaixo, um eixo não, desculpa, um ângulo. E aí, com isso, eu também, aqui na minha Pet Palette, agora tenho a opção de rotacionar esse ângulo de encaixe do topo e da base. Vou voltar aqui para o regular. Aqui na aba segmento, eu tenho duas opções. Ou eu vou criar um pilar que tem um segmento único, que é semelhante aos pilares das versões anteriores, ou eu vou criar um pilar segmentado. Se eu decidir criar um pilar segmentado, eu posso escolher se aquela seção é retangular, circular ou um perfil complexo, que é muito interessante. Além disso, eu escolho material, acabamento, e eu também posso escolher se a minha seção é uniforme ou se ela é afunilada aqui, em forma de trapézio, e quais são as dimensões da base e do topo desse trapézio. Outra opção aqui embaixo é se o meu comprimento é flexível, né, em porcentagem, ou se é um comprimento fixo. Então, essa distância, né, do segmento vai ser em relação ao tamanho total desse pilar, uma porcentagem desse tamanho total, por exemplo, 50% aqui em cada segmento, ou um tamanho fixo, por exemplo, 50 centímetros. Agora eu estou trabalhando em centímetros aqui. Como exemplo, eu decidi usar esse pilar da Ponte Pêncil, em Portugal. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. Eu vou criar ele uma proporção mais ou menos regular aqui. Então, vou começar a criar esses segmentos. Antes de tudo, eu já vou colocar aqui o material para que todos os segmentos, né, quando eu adiciono, já puxam a mesma configuração. E já vou colocar que a base aqui dele é 100, tá? Vou adicionar esses outros segmentos e já vou colocar aqui, ó, que eles não são flexíveis, que eles são valores fixos. A questão do flexível se eu alterar o tamanho total desse pilar, a parte que vai aumentar são as partes flexíveis, né? Que são as que estão em relação à porcentagem. Então, o ideal é que eu mantenha somente essa base aqui como flexível, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, vou começar a adicionar os segmentos. Então, o primeiro segmento aqui, eu vou adicionar segmentos padrão de 10 centímetros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E algum desses segmentos vai ser um pouco diferente. Por exemplo, a base do pilar já é trapezoidal. Então, eu posso escolher aqui que eu quero ela trapezoidal e digitar qual é o tamanho do topo e da base. Então, vamos supor que a base por exemplo, o topo é, por exemplo, 70, minha base é 100. Vou dando OK aqui para a gente conseguir ver as mudanças aqui em planta. O topo do meu pilar tá um pouco esquisito aqui, porque ele tá com aquela opção da terminação aqui em ângulo. Pronto, certinho. Agora, em relação aos outros segmentos. Então, o primeiro segmento, eu terminei ele ali no 70. Eu vou acrescentar ele um pouquinho mais espesso. Aliás, vou diminuir um pouquinho isso daqui para 40. E ele eu vou acrescentar como 60. O próximo segmento seria esse pequeno detalhezinho aqui, que tem uns quadradinhos, umas saliências, e para isso eu já criei um perfil complexo. Então, eu vou colocar aqui que eu quero que ele seja uma seção do meu perfil complexo, e vou escolher o perfil que eu já tinha desenhado, tá? Ele não é angulado nem nada, então,
Só de acrescentar aqui, ó, ele já colocou o meu perfil complexo. Como o meu perfil complexo não foi modelado com o material do bloco, eu já vou acrescentar aqui as superfícies do bloco de concreto para que ele não dê nenhuma diferença ali em relação aos outros. O próximo já tem o trapézio, porém eu não vou mexer aqui no Ctrl T ainda, vou deixar para mexer no 3D. Eu já aproveito e mostro os segmentos também como podem ser modificados no 3D. O próximo segmento já é o encaixe desse... Esse aqui eu estou terminando com 58. Chegando aqui no 40. Ou no 50. Vou manter aqui com 50 também. Cinquenta, 50. Aqui 50. E aqui eu já começo a ter como se fossem degrauzinhos aqui, menores. Então, 40 e 30. Então, com isso eu fiz como se fosse uma escadinha aqui. Só tem uma coisa. Minha escadinha tá um pouco errada aqui. 20... 30... 40. Isso. Então, na minha escadinha aqui, eu já marquei que uma seção desse pilar é uma parte trapezoidal. Quando eu clico aqui no botão editar, eu vou conseguir pegar cada trecho desse pilar e possivelmente vir no Ctrl T, alterar especificamente somente aquele trecho, mas também posso alterar a geometria dele. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, eu vou ter algumas opções de alongar, de diminuir o tamanho. E aí, se eu clico num pilar que é uma seção quadrada normal, ele vai regularzinho. Ó. Mas se eu clico num pilar que eu já determinei que é trapezoidal, ele vai chanfrar. Então, eu cliquei aqui, ele fez o chanfro em um sentido. Eu clico aqui. Ele faz o chanfro no outro sentido. Ok? Para terminar a cerejinha do bolo, que na verdade eu já deixei pronta aqui, eu vou só copiar esse detalhezinho da ponta, tá? Em relação a como esse pilar fica em planta, eu tenho alguns tipos de representação aqui na aba planta e corte. Por exemplo, onde ele vai aparecer, em quais pisos, como ele vai aparecer, né, de forma projetada. Como a gente está trabalhando com pilares que vão ter muitas seções, às vezes, com perfil complexo associado, por exemplo. Então, às vezes, é bom ponderar qual é a melhor maneira de representar esse pilar. Tem o símbolo também, caso eu queira, né, aquela representação simbólica com esse X aqui no meio. E no mais, acho que é isso. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Esse pilar ficou meio pequenininho aqui em relação ao outro. Então, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, uma altura digitada, ele vai ficar um pouco mais proporcional. Enfim, mas acho que é isso.